aqueles que conheciam a palavra de Deus, aqueles que estavam diante do Senhor, mas que não reconheceram Jesus como o Senhor de sua vida. E Jesus trabalha toda uma pedagogia com eles, mostrando que Ele é o Senhor. Se nós voltarmos para o evangelho de ontem, nós vamos lembrar que Jesus vai dizer bem assim: conhecereis a verdade vos libertará. E por que é importante nós voltarmos para esse versículo do evangelho de ontem, ainda de João? Porque quando Jesus começa a falar no evangelho de hoje, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus está falando isso porque Ele está nos mostrando que aquele que professar a sua fé nele, uma fé que guarde a palavra, que viva a palavra de Deus, a palavra que Ele nos ensina, esse não permanecerá na morte, mas passará pela morte e encontrará a vida eterna, ressuscitará com Ele. Mas esses homens, porque não tiveram a atitude, aqui muito importante para todos nós, porque não tiveram a atitude de humildade perante o Senhor, mas se deixaram se tomar pela soberba, pelo orgulho, eles não conseguiram compreender o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam que nesta palavra de Jesus, porque guardaram a minha palavra, porque ouviram a minha palavra, jamais verá a morte. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que não teria nem a morte física. Eles não compreenderam que Jesus estava falando da vida eterna. Eles não compreenderam a promessa que Deus havia falado e feito já antes a Abrão. Quando Deus vira para Abrão e fala: olha, eu faço contigo uma aliança, você terá uma multidão de nações, farei crescer tua descendência, quer dizer, falando no sentido da vida, da multiplicação, essa multiplicação que sinaliza diretamente para nós como a Eucaristia. Eles não entenderam, mas porque estavam tomados pelo orgulho e pela soberba. Se nós olharmos para a nossa realidade, quantas vezes nos torna incompreensíveis as várias vezes que ouvimos a palavra de Deus, diante das provas que nós passamos, diante das tribulações que passamos, quantas vezes nós não temos essa mesma postura que esses judeus, quando deixamos o orgulho tomar conta de nós, diante de uma briga, de uma discussão? Quantas vezes nós não compreendemos a palavra de Deus, quando deixamos tomar sobre nós a soberba, a autossuficiência, a ponto de achar que nós vamos resolver todas as coisas e não deixamos Deus participar conosco. Veja, quando Deus fala com Abrão, Ele está falando de estar com Ele, porque Deus usa os verbos farei crescer, estabelecerei, quer dizer, não é uma realidade simplesmente de Abraão estar caminhando sozinho, mas é Deus quem vai estar realizando na vida dele, diante da humildade que Abraão teve de se prostrar perante Deus. O nosso professar a fé em Cristo, meus irmãos, precisa ser permeado pela humildade. A humildade nos leva a reconhecer como Maria, Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Não somos nada, nada podemos sozinhos. Eis aqui a serva, o sentido de servo, de submisso, de escravo, não tendo liberdade nenhuma, no sentido da palavra, mas no sentido bíblico de total submissão a Deus, total submissão a Deus. A nossa fé em Cristo precisa ser uma fé que faça com que tenhamos uma total submissão a Deus, para que Deus possa ser livre em nossa vida, ou, posso melhor dizer, para que Deus encontre livre acesso em nós, para que Ele possa estabelecer,
fazer crescer uma descendência infinita, fazer crescer o povo de Deus a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir daqueles que veem em você. Uma fé que nos leve a testemunhar. Padre Rafael Solano ontem, ele veio nos dar uma capacitação, ele que é doutor em bioética, ele contava um exemplo muito interessante sobre essa fé que testemunha verdadeiramente Cristo, um verdadeiro testemunho. E ele dizia assim, que um pai, durante toda a fase do seu filho, dizia: nunca vá para uma boate, nunca vá para uma danceteria. E o filho foi crescendo e ouvindo o pai dizer: nunca vá. Aí quando o filho chegou na adolescência, os filhos quando chegam na adolescência, eles ficam meio rebeldes, né? Meio cheio de direitos, independentes do pai e da mãe. E aí o filho encontrou um amigo e falou assim: olha, vamos para uma boate. Vamos para uma boate, vamos descobrir o porquê que meu pai diz que eu nunca devo estar lá. Parece que deve ter algo muito ruim. Eu quero descobrir o que é isso. E aí quando eles chegaram perto de uma boate, aí o rapaz ficou do lado de fora e este jovem entrou. No momento que ele entrou, passou 5 minutos, ele saiu da boate correndo. Aí o amigo dele foi atrás dele, o parou e disse: o que aconteceu? O que você viu que você saiu de lá correndo? Tinha alguma coisa de errado lá? Você viu alguma coisa de errado? Aí ele falou assim: eu vi. E ele: o quê? Eu vi o meu pai lá dentro da boate. Meus irmãos, se nós não dermos testemunho de Cristo, se nós não submetermos a nossa vida totalmente a Cristo, Deus não poderá fazer crescer, não poderá estabelecer um povo para Ele, porque nós vamos estar sendo uma porta fechada para que os nossos filhos, para que aqueles que nos conhecem, olhem para nós e digam: ele vai na igreja, mas olha como é a vida dele. E talvez aí uma provocação para nós: como tem sido o nosso testemunho? O nosso coração tem caminhado na humildade de reconhecer Jesus como Senhor? Como tem sido a nossa resposta perante Deus? Nós temos verdadeiramente deixado Deus agir em nós, ou somos nós tomar a frente, nós queremos tomar as decisões essas que muitas vezes só atrapalham o projeto de Deus, porque nos falta parar mais com Deus para estar no Santíssimo, porque nos falta parar mais para Deus, para rezar um terço, pedindo a Maria que nos ensine também a segunda parte que ela diz: faça-se-me segundo a tua palavra, faça-se-me segundo a tua vontade. Você pode, a palavra de Deus é como um espelho, e você pode se olhar diante deste espelho e dizer: eu verdadeiramente estou fazendo a vontade de Deus? Nesse tempo da quaresma, você pode dizer: eu verdadeiramente estou buscando viver uma conversão? Ou continuo com aquela frase que eu acho tão triste de ouvir, me dá até arrepio quando alguém fala: ah, padre, são os pecadinhos de estimação. Deus me livre, amarrar uma coleirinha no pecado e falar assim: anda comigo, vamos dar uma voltinha, vamos, para aqui no poste, faz suas necessidades aqui. Deus me livre, eu quero andar com Deus, eu não quero andar com pecado não, minha gente. Você tem que andar com Deus, não é com pecado não. Mas que muitas vezes a gente se acomoda, não se esforça, não tem esse esforço que a quaresma nos pede, de lutar contra o pecado, de lutar contra a tentação. O espelho, que é a palavra de Deus em nossa vida, nós temos conseguido olhar nesse espelho a vontade de Deus se concretizar em nossa vida, porque Deus está querendo fazer em você uma multidão, em você uma multidão. Deus está fazendo querer que na tua vida cresça a graça dEle. Mas para isso, meu irmão, eu e você precisamos conformar a nossa vida ao Evangelho. Não é nós queremos que o Evangelho se conforme à nossa vida. Então, nós não podemos ficar nesse diálogo: o Evangelho de Cristo segundo eu. Não, não é segundo você. Nós precisamos deixar com que a palavra de Deus nos conforme, meus irmãos, conforme a nossa forma de pensar
e a nossa forma de agir, para que o meu e o teu filho possa olhar para você e para mim, os meus filhos espirituais, porque padre só tem filhos espirituais, graças a Deus, que eu e você possamos dar um bom testemunho, que eles possam nos ver e falar: olha, aquele padre, eu consigo ver Cristo nele. Aquele pai, eu consigo ver Cristo neste pai. Olha, minha mãe, eu consigo ver Cristo em minha mãe. Mas é preciso que a gente faça essa revisão de vida. Estamos quase na Semana Santa. Domingo de Ramos começa a Semana Santa. Jesus entrando em Jerusalém, Jesus quer entrar na tua vida. Mas nós corremos o risco, se nós não fizermos o nosso exame de consciência, expulsar Jesus de nossa vida. Talvez de uma forma bem sutil. O padre falava onde da palavra ceticismo. Ou seja, eu vou na missa, eu comungo, eu vou na adoração, eu leio a palavra de Deus, mas eu não acredito. Aí você vai perguntar: não, padre, não tem como. Tem. Basta você não viver nada daquilo que você está buscando, que você está participando, que aí mostra que você não acredita. O crer nos leva a ter mudança. O crer nos leva a ter mudança. E a mudança é de sair da condição de quem está longe de Deus e se aproximar de Deus. Por isso, meus irmãos, que os teus filhos agora, biológicos, não venham a se decepcionar com vocês. Mas, muito mais do que seus filhos não decepcionarem com vocês, que vocês possam verdadeiramente perante Deus, e aqui entra uma segunda realidade, além da humildade, o temor a Deus, perante Deus que sempre caminha comigo e com você, que eu e você sempre nos lembremos, que cada palavra, cada ato, cada atitude nossa, Deus está com a gente, Deus está nos vendo. Essa pessoa que está ao seu lado pode não te ver, mas Deus está te vendo, e é para Deus que nós vamos responder. Por isso que Jesus, Ele vai falar para aqueles homens, respondendo, e aqui eu finalizo, quando eles falam: você está com um demônio, e Jesus fala assim: não, Ele finaliza lá nos últimos versículos, dizendo assim: eu sou, retomando o momento da experiência de Moisés com Deus na sarça ardente, que Deus diz para Moisés: diga para o povo que eu sou. Jesus é o Senhor, que o meu e o teu coração se dobra a Ele. Jesus é o Senhor, que o meu e o teu coração se dobra a Ele, para que nós não sejamos um templo sem a luz de Cristo, para que nós não sejamos pessoas vazias, para que nós não venhamos a caminhar nas trevas e permanecer nas trevas. Nós podemos passar por ela, mas não permanecer, porque aquele que guarda a palavra de Deus, ele passará, mas encontrará a luz e viverá eternamente com Deus. Que eu e você guardemos a palavra de Deus.